Que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: Tu não poderás ir contra este filisteu para lutar com ele, porque não passa de uma criança e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: Quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgiu um leão e um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia, atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu a agarrava pela juba e feria e matava. Teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com esse circunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Podemos assentar, meus irmãos? Estamos aqui diante de uma história muito conhecida, história de Davi, que matou Golias, o grande gigante, né? A gente vê um texto em que o rei de Israel já tinha sido rejeitado por Deus. Saul ele foi um homem escolhido por Deus para estar na frente, o primeiro rei de Israel, porém ele fez aquilo que desagradou o Senhor. Deus então o rejeitou, porque ele foi desobediente à palavra do Senhor. E um pouquinho antes a gente vai ver que Deus pede para Samuel, o profeta, o juiz, o sacerdote da época, e até a casa de Jessé, porque dali seria ungido um novo rei para Israel. E nós sabemos da história, toda a história, que Davi então, naquela ocasião, foi ungido por Samuel para ser o rei de Israel. Mas demorou um período para que Davi viesse a assumir o reinado, viesse a assumir o trono como rei. Davi ainda continuou cuidando das ovelhas do seu pai, continuou no campo, com todo o amor, com todo o carinho, dando a sua vida pelas ovelhas. Porém, os seus irmãos, já de idade adulta, eles então prestavam serviço para o exército de Israel. Como hoje a gente vê um homem, quando chega aos 18 anos, né, se candidata ali, se inscreve para o exército. Naquela época também, as pessoas que entravam na fase adulta deveriam fazer parte ali, ser recrutada para trabalhar para o exército. E naquela ocasião, os filisteus estavam em conflito com a nação de Israel. Mas esse conflito, ele foi um pouco diferente daquilo que já estavam acostumados a enfrentar. Pois até o momento, os enfrentamentos que Israel passava, era um exército que já se levantava um pouco e eles começavam a batalhar, começavam a lutar. Mas naquela ocasião foi diferente. Naquela ocasião, os filisteus então escolhem Golias como o principal combatente, o principal representante do seu exército ali, dos filisteus, e levanta ele para insultar a nação de Israel, falando: olha, a nossa luta será assim: aquele que vencer o gigante Golias, se algum de vocês se levantar do meio da nação e vencer esse gigante, vocês já estão com a vitória nas mãos. Em contrapartida, se ninguém tiver coragem para lutar e guerrear contra Golias, nós, os filisteus, seremos vitoriosos contra vocês. E a palavra do Senhor vai nos dizer, um pouco antes que nós lemos, que há 30 dias
o exército de Israel estava diante daquela situação, todos estavam com medo, não havia nenhum sequer que tinha coragem de se levantar e batalhar contra aquele gigante. Todos eles estavam ali parados, não tinha coragem de lutar, não tinha coragem de enfrentar. Imagine comigo, irmãos, todos os dias aquele gigante então levantava diante da nação, do exército de Israel, e falou: e hoje? Quem vai se levantar e vai vir contra mim? Eu estou querendo lutar, estou querendo batalhar. Vocês são frouxos, vocês são fracos. Cadê o Deus que vocês servem? Não tem ninguém que tem coragem de lutar contra mim. Isso foram 30 dias, o exército de Israel sendo insultado. É uma vergonha para quem conhece toda a história daquilo que Deus fez pela nação de Israel, e não tem um que tem coragem para se levantar e ir para a batalha contra aquele homem. Sabe por quê? Porque eles estavam olhando aquela situação, aquela circunstância, pelas suas próprias condições. Eles olhavam aquele gigante e via: é um homem muito grande. Individualmente eu não tenho condição de lutar contra este homem, porque ele tem muito mais força do que eu. Se eu lutar contra ele, ele vai me matar. Eu não tenho potencial para lutar contra ele, porque todos estavam olhando na ótica humana. E nesta noite o Senhor quer falar com você que esta batalha que você está enfrentando e que está se posicionando como o exército de Israel, você está parado diante do seu problema e está analisando ele, dizendo assim: eu não tenho condição de vencer, eu não tenho condição de avançar, porque isso que está diante de mim, este problema, ele é bem maior do que a mim. Eu não tenho capacidade, eu não tenho potencial de lutar contra ele, e por isso muitos estão parados. E o inimigo está levantando, caçoando na sua cara. Sabe por quê? Porque você não tem usado a fé no Deus que você serve para vencer o seu problema. Você quer vencer com as suas próprias forças, mas com as suas forças você não vai vencer esse problema que você está enfrentando. Ali estava o exército de Israel, todos parados, porque eles olharam para si e não tinham condição nenhuma de lutar, e por isso eles pararam. Porém, passando 30 dias, vem quem? Davi, o jovem Davi. Ainda nem estava na sua fase adulta, ainda um adolescente, e nessa tradução ainda Saul trata ele como uma criança. Ou seja, quando vê Davi naquela situação, querendo lutar contra o exército, contra aquele filisteu, ele olha para Davi e diz assim: quem é você? Você não tem condição nenhuma de lutar contra esse gigante. Esse gigante, ele pratica a luta, ele treina desde a sua mocidade, ele já é experimentado na batalha. Ou seja, se você lutar contra ele, ele vai te matar. Mas Davi, irmão, chega naquela situação, ele não estava querendo lutar com ninguém. Ele vai lá simplesmente para levar alimentação para os seus irmãos. O objetivo de Davi, e até naquele local, não era para lutar nada, ele foi para prestar assistência, para dar uma ajuda para os seus irmãos, levar comida, levar uma alimentação. Esse era o objetivo dele. Mas quando ele vê aquele gigante insultando, aquele gigante maltratando o seu povo, o exército do Deus vivo, irmão, ele não suporta aquela situação. Logo ele olha para aquele gigante e fala assim: eu vou te destruir. Você não está insultando qualquer um, você está insultando o exército de Deus, e isso eu não aceito.
A gente não vai ver Davi na história em nenhum momento lutando contra homem. A gente não vai ver Davi matando nenhum ser humano até aquele exato momento. Mas quando ele vê aquele circunciso, aquele homem insultando o povo de Deus, ele diz para Saul: olha, Saul, eu quero batalhar contra este homem. E nessa situação que eu acabei de dizer, Saul, ele não bota fé, porque ele vê uma criança. Olha como é difícil quando nós saímos da ótica da fé, da ótica de Deus, e colocamos a nossa visão na ótica humana. Nós não enxergamos a oportunidade de Deus para resolver o nosso problema. Este que é um grande problema, meus irmãos, quando nós deixamos de exercitar a nossa fé e colocamos os nossos olhos em coisas, quando depositamos a nossa confiança em carros, em cavalos, naquilo que nós temos de conhecimento, naquilo que nós temos de saber, naquilo que nós temos de recurso, e olhamos para esse: eu não tenho recurso, eu não tenho conhecimento, eu não tenho sabedoria. E por isso que Saul, diante daquela situação, ele não conseguiu sair daquele embaraço. Mas aí vem Davi, com toda a sua fé, com toda a sua confiança no Senhor, e disse para ele: olha, Saul, você está me enxergando como uma criança? Você está me enxergando a minha parte exterior e vendo que eu não tenho força, porque eu posso ser até magro, pequeno, raquítico, mas eu quero te dizer, Saul, quando eu estive no campo, veio um urso pegar a ovelha do meu pai, eu fui lá e tirei ele da boca do urso. Quando veio um leão querendo matar uma das ovelhas do meu pai, eu fui lá e peguei pela juba e não deixei o leão matar a ovelha do meu pai. Agora eu pergunto para a igreja: foi a vitória que Davi teve sobre o urso e sobre o leão, foi porque Davi tinha expertise em luta? Foi porque Davi tinha força suficiente para lutar contra esses animais? Ou foi pela fé que Davi tinha no Deus que ele servia? Imagina comigo, irmãos, todo mundo sabe o que passou esses dias agora, essa semana, o que uma onça fez com um homem que ainda ficou brincando com ela, dizendo: hoje uma onça veio aqui nos visitar, e visitou mesmo, pegou ele que não sobrou nada da parte das pernas para cima, comeu tudo, porque o homem não tem condição de lutar contra uma onça. Agora imagina contra um leão, irmãos, que é o rei da selva, irmãos, que é um dos felinos mais poderosos que tem na face dessa terra. E quando esse felino foi para tentar o mal contra a ovelha do pai dele, o que ele fez? Ele lutou e venceu. Mas não foi ele pelos recursos dele, pela força dele, porque o Senhor era na vida de Saul, e Deus dava vitória, Deus na vida de Davi, e Deus deu a vitória para Davi. Aleluia. Está a diferença. Está a diferença. Matou o urso, matou um leão, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, Ele sabia o segredo da vitória, estava no nome do Senhor. E a nossa vitória hoje, a sua vitória está no nome do Senhor Jesus Cristo, igreja. Aleluia. Nós precisamos de acreditar mais, de ter mais fé, de parar de andar por vista. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que nós esperamos. Assim diz o escritor aos Hebreus. Precisamos de exercitar a nossa fé, igreja. Nós estamos vivendo no mundo, numa época onde nós temos muitos recursos, temos tecnologia, temos a ciência avançada, e estamos depositando a nossa fé muito nessa
coisas, e por isso nós quebramos a cara, e por isso nós passamos apertado, nós ficamos diante do problema, porque a ciência muitas das vezes não tem condição de solucionar, a tecnologia não tem condição de nos dar a vitória, e nós ficamos diante desse goleiro dizendo: eu não vou vencer, eu vou morrer, a minha família não vai ter vitória. Mas sabe uma coisa? Se nesta noite você acreditar mais no Deus que você serve, você verá um grande milagre na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Davi, ele sabia que não tinha condição. Davi, ele sabia que não tinha força. Mas ele sabia que o Deus que ele servia é o Deus do impossível. Ele sabia que ele não tinha força, mas o Deus que ele servia, ele era o onipotente, o todo-poderoso. Ele sabia que ele era pequeno, mas o Deus que ele servia era maior do que Golias. É esse Deus que nós servimos, igreja. Diante do problema que você está enfrentando, você parece uma formiguinha, mas eu quero te dizer, esse problema que você está enfrentando para o teu Deus é nada. Glória a Deus. Para você parece algo excepcional, grande, algo muito poderoso, mas eu quero te dizer, para o poder do Deus que você serve, irmão, sabe? Ó, é o estalar de Deus, do nosso Deus, que está tudo resolvido na sua vida. E aí está lá Davi: eu quero ir, deixa eu lutar. Aí Saul olha para ele, assim, 30 dias não teve um homem de guerra, não teve coragem de lutar. Vamos deixar essa criança aí, velho. Vamos deixar essa criança aí. Aí pega Davi e vem cá, Davi. Porque Davi não tinha nem roupa de luta, não tinha armadura, não tinha nada, ele não era guerreiro. Aí vem cá, vamos colocar essa roupa aqui em você. Usa aqui minha roupa aqui, para você ir para o meu, você vai estar mais protegido. Aí coloca em Davi aquela armadura, Davi todo raquítico, pequenininho, sem força, coloca aquilo lá, irmão, não consegue andar. Imagina, você não, daqui não é para mim, eu não vou conseguir. Ele já tira aquilo lá, joga para fora, fala assim: ó, Saúl, daqui não dá certo para mim não. Mas não é como você vai lutar sem proteção, não. Eu não estou sem proteção, não. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e os livra. Eu conheço o Salmo. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Aleluia! Eu não preciso de recurso humano para lutar contra Golias, não, porque se eu for com armas e escudos humanos, certamente Golias ele vai me destruir. Mas eu vou com aquilo que o Senhor me deu. Ele tira tudo aquilo. Ele pega a sua funda, aquilo que ele tinha o domínio, pega 5 pedras e vai diante do Golias. Imagina comigo, irmãos, a cena. Golias, um homem totalmente capacitado, totalmente ataviado, totalmente organizado, com espada, com lança. Ele estava amparado, estava todo cheio da época, daquilo que tinha para a guerrilha. Agora chega Davi, de mãos abanando, com uma fundinha e uma pedra rodando assim. O seu fornaco, a pedra e a funda aqui, ó. A Bíblia não diz, mas eu imagino o Golias olhando para aquilo: criança, o que você quer, moleque? Você veio fazer aqui? Ué, eu vou lutar contra você. Mas você está de brincadeira? Eu quero um homem. Eu vou te destruir. Eu vou te matar. Você não tem dor da sua vida, não? Imagina o Davi olhando para ele e falando assim: quem é você, seu incircunciso? Quem é você que está levantando contra o exército do Deus vivo? Esse exército aqui não é qualquer exército, não. Esse exército é o exército qual o general é o Senhor Jeová. Você está brincando, caçoando de um exército diferenciado. Passaram
Golias, você vem contra mim, com espada, com lança e com escudo, mas eu quero te dizer, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia vai dizer que ele pegou aquela funda, rodou, lançou, meu irmão. Aleluia. Não sei a distância que estava, mas não estava muito perto. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele lança aquela pedra através da funda, a Bíblia vai dizer que essa pedra cravou na testa de Golias. E aquele gigante, de quase 3 metros de altura, ele cai por terra. Aleluia, glória a Deus. Você entendeu? Uma criança, vamos assim dizer, um adolescente, diante de um desafio grande, aonde estava toda a nação de Israel assistindo de camarote aquela circunstância, e tudo poderia dar errado para a vergonha de Davi, mas Davi não quis nem saber daquilo que poderia acontecer de errado, porque ele sabia que a vitória já era certa, que Deus não deixaria ele perecer diante daquele gigante. E ele foi, lançou aquela pedra e derrubou o gigante. Sabe o que ele ainda fez? Ele não tinha nem espada, e ele tinha que executar, porque era uma pedra, simplesmente não ia matar o gigante daquele. Mas aquele gigante caiu, talvez desmaiou, e ele não tinha nem canivete. Sabe o que ele fez? Pegou a espada do gigante. Imagina o peso daquela espada, com toda a dificuldade. Ela, Davi, pega aquela espada da mão de Golias, com toda a dificuldade. E daí, Golias no chão, o que é que ele faz? Glória a Deus. Aleluia. Pega aquela cabeça e vem diante de Saul e diz: aqui está a vitória do povo de Deus. Deus nos deu a nossa vitória. Aleluia. É isso que Deus faz através daquele que acredita e que confia no nome do Senhor dos Exércitos. Por isso, o Senhor nesta noite retorna a dizer para você acreditar e ter fé. Vai para cima deste problema. Para de fazer esse problema um gigante na sua vida imortal. Para de engrandecer as dificuldades que você está enfrentando, porque o Senhor, Ele é contigo. O Senhor sempre foi com o povo de Deus. Deus sempre foi com o exército de Israel, e mesmo assim Deus deu dezenas e milhares de vitórias para o povo de Israel, e mesmo assim eles não acreditavam que Deus poderia entrar com providência naquela circunstância. Olha o que Deus já fez na sua vida. Olha um pouco para trás, faz uma retrospectiva. Faça. Talvez a gente esqueça daquilo que Deus já fez na nossa vida. Olha o que Deus já fez há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 5 anos atrás. E por que hoje você não deposita a tua fé, a tua confiança como era 10 anos atrás? Parece que o problema de hoje ele é até menor, mas você tem exaltado ele tanto. Você tem exaltado tanto este problema na sua vida, e que tem feito isso ser insuperável na sua vida. Mas eu quero te dizer, o Senhor nesta noite, Ele quer agir a favor da sua vida. Glória O a Senhor Deus. nesta noite, Ele quer estar com providência. O Senhor nesta noite, Ele quer fazer grandes coisas na sua família, no seu trabalho,
na sua saúde. Eu não sei qual é o gigante que tem todos os dias te aterrorizado, mas eu quero te dizer, o tempo desse gigante na sua vida chegou por fim, porque o Senhor, Ele vai entrar com providência. Se você se levantar nesta noite e ir em nome de Jesus contra este problema, a vitória é certa, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Acredita e confia. Amém?